Você acredita que Israel é o relógio de Deus? Você já ouviu falar que Israel aponta para o sinal do fim dos tempos ou para a vinda de Cristo? Jesus disse no capítulo de número 24, versículo de número 32, no Evangelho segundo escreveu Mateus, da seguinte maneira: agora da figueira aprendei esta parábola. Depois que vocês virem os ramos tornando-se tenros e brotando as suas folhas, sabeis que o verão chegou. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, entendei que está perto, está à porta. O capítulo de número 24 de Mateus está respondendo duas perguntas feitas pelos discípulos. Quando os discípulos mostram para Jesus o templo, Jesus fala para eles: na verdade eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles perguntam para Jesus: então nos diga, quando acontecerá essas coisas, a destruição do templo, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E então Jesus começa a discorrer o capítulo de número 24, falando dos sinais que aconteceriam antes da chegada deste grande dia. No versículo 30, Jesus diz assim: naquele tempo aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então lamentarão as nações, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Há aqueles que entendem que quando Jesus fala da figueira brotando, as folhas e os ramos se tornando tenros, estaria falando de Israel, se baseando em alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Oséias capítulo 9, versículo de número 10, Deus fala que viu os pais daquela geração como o primeiro fruto da figueira. Jeremias capítulo de número 24, versículo de número 1 a 10, Jeremias tem a visão dos cestos com figos bons e ruins, também falando daqueles que eram fiéis a Deus e daqueles que não eram, daqueles que seriam levados cativos e daqueles que não seriam levados. Também o profeta Joel, capítulo 1, versículo de número 6 e 7, Joel diz que Deus arrancou as cascas da figueira e a lançou despida na terra. Além de outros textos, Deuteronômio, quando Deus alerta a nação de Israel a se manterem fiel, ele diz que se o povo de Israel não obedecessem a Deus, eles seriam espalhados por toda a terra. Mas quando eles se arrependessem e voltassem a Deus, então Deus os traria novamente à sua terra e os reuniriam. E quando Jesus fala da figueira, aqueles que entendem que a figueira seria Israel, entendem que estaria se cumprindo todos esses textos do Antigo Testamento. Na visão destes que entendem a figueira como Israel, então seria um sinal claro de que Israel tornando-se nação, Israel frutificando novamente, Israel voltando à sua terra, sinalizaria o retorno de Cristo se aproximando. Há também uma segunda forma de interpretar a respeito da ilustração da figueira. Veja o versículo de número 33. Jesus diz: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, entendei que chegou o tempo, que já está às portas. O versículo de número 33 está ligado diretamente ao 32. Jesus diz: olhem para a figueira. Quando a figueira ela está brotando, seus ramos estão brotando as suas folhas, vocês sabem que o verão está se aproximando. Da mesma forma, quando virdes acontecer todas essas coisas. Quais coisas? As coisas do capítulo de número 24, que Jesus já havia falado para os discípulos. Amor de muitos se esfriando, as nações em guerra, fome, peste, todos esses sinais da natureza, potências do céu sendo abalada, sol se escurecendo. Jesus diz: assim como a figueira sinaliza a chegada do verão, assim também quando vocês virdes todas estas coisas acontecerem, entendei que está próximo,
que está à porta. O que estaria próximo? O versículo de número 30, quando Jesus diz que verão o sinal do Filho do Homem e o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Jesus diz: olhem para todos esses sinais. Quando vocês virdes todas essas coisas acontecendo, vocês saberão que também a vinda do Filho do Homem está perto. Como você entende o versículo de número 32, quando Jesus fala da figueira? Você entende que é Israel que Jesus está falando? Quando Jesus fala, olhem para a figueira, aprenda com a figueira, Jesus está falando sobre a nação de Israel, que quando ela brotasse novamente, quando os seus ramos estivessem produzindo as suas folhas, sinalizaria a vinda de Jesus? Ou Jesus está dizendo, aprendam com a figueira, ela sinaliza a chegada de uma estação, assim também vocês olhem para os sinais que estarão acontecendo e vocês saberão que o tempo do fim está se aproximando. Deixa aqui no comentário como você entende esse texto, que Deus continue te guardando e abençoando a sua vida e a sua família. Se inscreva aqui no canal, continue sendo abençoado pela palavra de Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.